Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você está vendo esse vídeo, né? Quero aproveitar um acontecimento. Bom, tudo pode mudar, né? Quando se trata de governantes e de política, tudo pode mudar. Né? Quero aproveitar um acontecimento, né, que pelo menos foi divulgado, o cancelamento da festa, da tradicional festa junina da cidade de Mauá. Pode-se ver que talvez nem tudo que é relacionado à tradição talvez pode ser tão bondoso assim ou tão lícito. Não que festa seja ruim, mas veja o vídeo e depois tenha a sua própria opinião quanto a isso, né? Com esse cancelamento, né? E eu queria aproveitar e divulgar, né, um pouquinho da ideia do distributivismo, né, do distributismo de dois autores, né? O senhor Chesterton, dois autores ingleses, e o senhor Hilary Belloc, né? Nesses dois livros que eu vou estar falando bem brevemente depois. Qual que é a questão, né? Bom, seja aqui na minha cidade ou em qualquer outra cidade, né, os governantes, eles se alternam dentro de duas ideias, ou seja, uma ideia mais liberal, vamos dizer assim, no sentido econômico, eu vou estar falando aqui, no sentido econômico, ou numa ideia mais liberal, ou numa ideia mais para um lado mais socialista, né? Então, dentro do ideal um pouco mais liberal, o que o governo, o que as prefeituras costumam fazer? Eles vão fazer alguns tipos para a questão de fazer uma festa, né? Eles vão estar fazendo algumas licitações, né? Para saber quais são as empresas, quais são os grupos que poderão trabalhar, né, dentro do espaço da festa, né? Dentro do espaço que existe na cidade onde que é feita essa festa centralizada, né? Então, vamos dizer assim, por mais que sejam feitas essas licitações, sejam de segurança, seja estacionamento, seja a questão dos eventos que ocorrerão de música, de shows diversos, né? Seja algum parque que possa ser colocado, seja as atrações de barracas, né, de brincadeiras, seja as barracas de doces e salgados e comidas e bebidas de forma geral, ou até mesmo os vendedores ambulantes que existem ali, né, que trabalham, aproveitam também, vão para o centro da cidade para tentar ganhar um dinheirinho ali. O que acontece? Todas as pessoas elas precisam de uma permissão, ou no caso de uma empresa, ela precisa de uma licitação para poder estar trabalhando nessa festa da cidade. E nesse sentido mais liberal, né, de uma economia de um sentido mais liberal, vamos dizer assim, pelo menos nesse âmbito, né, falando-se da festa. E o que ocorre? Existe essa possibilidade. A outra possibilidade que normalmente ocorre, né, é que em alguns lugares a prefeitura faz tudo, né, com algumas pessoas que às vezes se colocam ali porque gostam de festa, né, se colocam ali para auxiliar, né, como voluntários, mas em algumas situações a prefeitura pode estar fazendo tudo e coordenar tudo, colocar os funcionários da prefeitura para poder estar exercendo tudo. Então, de um lado, a prefeitura dá o poder para alguns grupos ou pessoas de economicamente ser centralizado assim, todo aquele dinheirinho, aquelas pessoas que forem comprar alguma coisa, vai ser direcionado toda a economia para essas pessoas que a prefeitura, né, licenciou, de certa forma, e vou colocar licenciou e, de certa forma, vamos dizer assim, favoreceu em detrimento da cidade inteira, né, que poderia estar fazendo alguma coisa. E do outro, o governo, né, o Estado, ele pode estar fazendo tudo também e centralizar também a economia para o Estado, né? Você vai lá, vai comprar, vai pagar e vai ficar o dinheiro lá na prefeitura, vamos dizer assim, né? Então, nessas duas formas, o governo ele
centraliza a economia, né? Em determinado, cada um de uma forma, mas ele está centralizando a economia, né? Em detrimento do que sempre se foi em várias comunidades humanas, né? Em especial, né, vou comentar aqui a comunidade europeia, né, onde eram as comunidades que regiam as coisas, né? Tudo bem que nem sempre as coisas no âmbito humano nunca serão perfeitas. Eu tenho muita dó de quem acha que um dia o mundo vai ser perfeito, né? Nesta realidade atual, né? A gente pode diminuir os danos, né? A gente pode melhorar muita coisa, né? Principalmente porque tá ruim, né? Mas perfeito não vai ser, né? Então, ao invés, né, de as comunidades serem favorecidas, é favorecido algum grupo específico, né? Ou grupo, os grupos que conseguirem essa licença, né, para poder trabalhar na festa junina, né? Ou seja, as iniciativas privadas, seja ela uma empresa, seja ela pessoa individual, um ambulante, ou o próprio Estado, o próprio governo, quando o governo se propõe a fazer tudo, né? Então, está sendo centralizado as ações. E na ideia distributista, que nada mais é do que também que vem da própria doutrina social da Igreja Católica, o que é aconselhado se fazer? É aconselhado se fazer você favorecer ou incentivar, não favorecer, mas sim incentivar, com que as comunidades que façam os empreendimentos, né? Em especial se tratando de uma festa que é uma festa, na verdade, ela é religiosa, então até mesmo um Estado que se diz laico, né? Que na verdade, na prática, o Estado laico ele é um Estado ateu, um Estado agnóstico, né? Entre aspas, porque também um Estado agnóstico, ateu, que é descrente, ele não tem uma cosmovisão para reger as coisas. Então, o ateísmo, o agnosticismo, sempre, em algum momento, ele vai tender ao gnosticismo, que acaba sendo algum tipo de cosmovisão ou o sincretismo de diversas cosmovisões tortuosas e geradores de diversas ideologias, né? Então, como que um Estado laico vai prover uma festa religiosa, né? Na verdade, o próprio Estado laico, se colocando para si esse poder, ele acabou com a festa religiosa, porque uma festa junina não é mais a festa de São João, não é mais uma homenagem a São Pedro, né, que são comemorados pela Igreja Católica no mês de junho, né? Então, a homenagem que era para esses dois servidores, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, para nós cristãos, ela foi apagada, foi transformada em outra coisa. Uma festa laica virou uma festa para uma festa, não tem mais os seus. Ela foi ressignificada, né? Em nome do Estado laico, em nome de várias coisas, ela foi ressignificada e virou apenas um pão e circo, né? Virou só uma coisa para o povão ter um momento de descontração, porque o povo é tratado como um escravo nesse país, ele precisa de algumas distrações, né? Encher a cara, coisa do tipo, né? Já que o Estado é laico também, a moral é subjetiva, né? Então, uma homenagem, uma festa, que nem homenagem a São Pedro, né? Que serviu ao Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda serve, né? Segundo a minha crença, junto a Deus, mas que serviu na terra ao Nosso Senhor Jesus Cristo até o martírio na cruz. Essas homenagens foram esquecidas, né? O governo, né, faz questão de ajudar que elas sejam esquecidas, né? Existe um fundo ideológico também nisso. Não existem as pessoas que são inocentes, que acabam auxiliando nisso, né, nessas ideias, né, a propagação desse tipo de festa, né, desse tipo de ressignificação da festa cristã, né, de uma forma inocente. Existem as que operam de uma forma sistemática e ideológica e sabem o que estão fazendo e por que estão fazendo, né? Então, vamos dizer assim, São Pedro, que vamos dizer assim, assim como Nosso Senhor Jesus Cristo, é um dos símbolos que demonstra
o sacrifício que o cristão pode chegar, né? O sacrifício do próprio corpo, de se entregar o corpo, né? De morrer para levar o evangelho, assim como muitos cristãos na África, na Ásia, né? Em diversos lugares no Oriente Médio, são mortos, são executados, são martirizados por causa da sua fé, assim como também muitos, como diz o Papa Emérito Bento XVI, no Ocidente sofrem o martírio da humilhação, de ser execrado, de poder ser preso, de ser processado, entre outras coisas, apenas porque ele está anunciando o que nosso Senhor Jesus Cristo pediu, o que o Filho unigênito de Deus pediu, o que Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, pediu para que nós façamos: anunciar o Evangelho, né? Anunciar as coisas de Deus, anunciar a Ele. Então, ao invés de nós estarmos falando, homenageando essas... Então, ao invés de colocarmos essas pessoas em evidência, é colocada uma festa, né? É uma outra ressignificância. E tirado das comunidades, né? O poder de poder estar fazendo essa festa. Ou de uma forma totalmente fraterna, sem interesse econômico, ou que não é proibido que possa haver a festa também não um interesse econômico no sentido ruim, mas no sentido de você poder dividir na comunidade, você dividir que as pessoas, né, que as famílias, inclusive as que estão hoje muitas desempregadas, poder vender alguma coisinha, fazer um docinho, fazer um salgadinho, fazer às vezes uma barraquinha com alguma brincadeira e tantas outras coisas e ganhar um dinheirinho pelo menos naquele período, né? Nas comunidades, né? Então, o governo, ao invés de incentivar, não favorecer, mas incentivar com que a festa, que é uma festa na verdade comunitária, uma festa cristã, ao invés do governo favorecer, né, permitir que isto aconteça nas comunidades, onde muito mais pessoas têm a possibilidade de poder ganhar um dinheirinho, né? Não esquecemos do que a festa também, ela não só deve, como pode ser fraterna, agregando pessoas que não têm poder econômico nenhum, né? Convidando para que elas também possam participar, mas também não negando que ela possa ter sim a questão econômica incluída em algum dia, algum período, né, em parte do período dessas festanças desse mês de junho, indo dessa forma nas comunidades, nas famílias, essa possibilidade de um ganho econômico. Somente lembrando, estamos num tempo de crise, muitas pessoas estão desempregadas, elas poderiam ganhar um dinheirinho, né, nesse período, né, nas suas comunidades, mas a prefeitura centralizando ou na iniciativa privada ou nela mesma. Hoje em dia é muito raro, né, acontecer da prefeitura fazer tudo, né, muito raro, aqui em Mauá pelo menos não é assim, né. Em outros lugares também vem se mudando, é difícil, particularmente eu não conheço mais. O que acontece é a prefeitura, o governo local favorecer algumas iniciativas privadas e privando, né? E dificultando, na verdade, não privando, mas dificultando assim, de que as comunidades possam fazer os seus festejos e assim algumas famílias teriam uma renda pelo menos naquele período, né, dessas festas, né? Além de ter usurpado totalmente já o sentido religioso da festa. Não, você vai nessas festas de cidade, praticamente não se fala nada do sentido real da festa, né? Pode falar às vezes de São João aí, algum cantor sertanejo, caipira ou outro, apenas pronunciar a palavra, a frase, Viva São João, alguma coisa assim, mas o sentido da festa mesmo não se tem mais, né? Então, a ideia que eu quero passar, né, para seja refletido, é mais ou menos essa, pessoal. E indicando esses dois livros que eu falei, né, Esboço da Sanidade, eu vou ler o primeiro capítulo só, uma coisa que já de cara, já o Chesterton, ele né, esfrega na nossa cara a respeito da questão do liberalismo, né, ou do socialismo, né,
o quanto eles tiram, na verdade, das comunidades, das famílias, né? O poder econômico. Vamos lá. E colocam em algum lugar, ou no Estado, que na verdade é um grupo que governa, né? É um grupo, o Estado não é uma coisa subjetiva que a gente não enxerga, ele é governado por pessoas e essas pessoas pertencem a grupos específicos, né? E assim como a iniciativa privada, né? Vamos lá. O fato mesmo de que os publicistas falem tanto desta e tão pouco daquela é em si uma medida do tom moral dos nossos tempos. Um batedor de carteiras é obviamente um campeão da iniciativa privada. Mas seria, talvez, um exagero dizer que o batedor de carteiras é um campeão da propriedade privada. O problema com o capitalismo e o comercialismo, propagados como tem sido recentemente, é que eles são realmente defendidos como uma extensão do comércio em vez de uma preservação dos pertences. E tem tentado, na melhor das hipóteses, disfarçar o batedor de carteiras com algumas das virtudes do pirata. Então o pirata ele vai lá e rouba algo que não o pertence para poder depois, né? No caso, vamos dizer assim, o direito. Eu vou ter o direito de vender na festa junina do centro de Mauá. E as outras pessoas ficaram sem ter o direito, né? Porque foi centralizado, foi feito tanta propaganda, todo mundo vai para a festa central, ninguém vai para sua própria comunidade, ficou abandonado, né? O problema com o comunismo é que ele apenas reforma o batedor de carteiras, ao impedir a existência dos bolsos. Então, aí no caso do socialismo, né, de uma ideologia coletivista no Estado, você impede que as comunidades façam as coisas por si só também, né? E centraliza toda a economia no Estado, né? E aí depois você vai falar que a gente tem que depender da bondade de quem está no governo para ser distribuída a renda para as pessoas sobreviverem, né? Na verdade, o que a gente precisa distribuir é as possibilidades de conseguir a renda, né? Não favorecer, no caso do liberalismo, né, algumas pessoas, ou apesar que, vamos dizer assim, em algumas instâncias é difícil você não favorecer, mas neste caso específico, para mim é muito simples, né? É muito simples. E este outro livro, que é do Estado Servil, né, existe bastante coisas nesse livro, porém existe uma parte que eu quero aproveitar nesta questão das festas, né, de São João. O que acontece? Ele fala um pouco da reforma protestante na Inglaterra e depois, consequentemente, que foi tendo as outras reformas, né? Que quando houve a reforma protestante na Inglaterra, que o Estado ele tomou a igreja, né? Tomou as propriedades da Igreja Católica e reformou, criou a sua própria igreja estatal. As propriedades da Igreja Católica foi passada para alguns lords ingleses, algumas pessoas da coroa, né? Algumas famílias da coroa inglesa. A coroa são as várias famílias que podem ascender ao reinado daquele país, né? Sim, falando em poucas palavras. E qual que é o problema disso, né? O problema disso é que, além da igreja, além da coroa, das várias famílias, existiam os senhores feudais, né, vamos colocar assim, e as pessoas que trabalhavam para o senhor feudal e tinham seu direito à propriedade privada no feudo, né? Ela tinha alguns direitos, apesar de depender da bondade do senhor feudal que faziam as leis locais, né? E elas tinham direito à propriedade, né? Entre outras coisas, né? Era alguma coisa, vamos dizer assim, apesar de, como eu já disse, depender da bondade do senhor feudal ou da falta dela, né? Porém, quando aconteciam alguns problemas, algumas guerras, né, de tribos internas na Inglaterra, ou invasões bárbaras, ou
de qualquer guerra entre as nações, né? Ou coisa do tipo, ou problema de peste, ou, né, qualquer coisa que atrapalhasse e dificultasse a sobrevivência, o plantio, entre outras coisas, a igreja estava sempre lá com as suas terras, né, com seu poder econômico também, para poder assistir essas pessoas mais simples. Então, as pessoas mais simples, elas poderiam chegar naquele local das terras da igreja, solicitar, explicar sua situação e poderiam usar para plantar, para cuidar de alguns animais e se restabelecer de uma crise que houve naquela região, ou às vezes ela fugindo de outra região foi para outra região. Né? Isso não só na Inglaterra, isso ocorria na Europa inteira, em vários lugares, aqui no Brasil também ocorreu, né? Quando a igreja acolhia os índios, né? Das investidas dos bandeirantes, e em outros diversos lugares também. Né? Não que também, infelizmente, às vezes não ocorressem o conchavo de algumas pessoas da igreja com interesses escusos, né? Infelizmente, de senhores feudais ou das pessoas da coroa. Vamos dizer assim, a própria reforma protestante na Inglaterra foi isso, né? Alguns bispos, eles foram pro lado do rei, às vezes até com medo de morrer, né? Em vez de testemunhar ao Senhor Jesus Cristo, eles preferiram manter os seus pescocinhos, né? E colaboraram com essa reforma aí drástica que houve na Inglaterra, né? Com todas essas coisas que aconteceram na Inglaterra, que acabou em muito com que é isso que a igreja fazia, né? Além do ensino, né, da educação que a igreja fornecia, que naquele tempo nem muitos camponeses também davam, é muito falado hoje sobre a importância da educação, mas nem os camponeses davam tanto valor à educação, era algumas pessoas que eram, vamos dizer assim, dentre os camponeses, dentre as pessoas mais simples, que tinham vontade, né, de conhecer, de estudar realmente, porque estudar realmente não é uma coisa fácil. Hoje parece ser fácil, porque o diploma, né, essa idolatria do diploma tornou-se, pareceu uma coisa fácil, né? Você consegue um diploma, você estudou. Não é a dedicação, vamos dizer assim, de uma vida toda de pesquisa e busca pela verdade, né? Ou de estar mais próximo da verdade possível, né? De chegar o mais próximo da verdade possível das coisas. Mas é um diploma, né? Vou me esforçar para passar nas provas, fazer algumas atividades e ganhar diploma. Então, hoje, vamos dizer assim, por mais que se fale em educação, o foco é complicado, né? Então, a igreja tinha essas possibilidades na área de educação, na área de acolher as pessoas para suprir, né, as necessidades básicas das pessoas, entre assistência médica, que era o possível da época, né? Entre outras coisas. E isso foi retirado, né? O Estado exterminou. E é o que o Estado faz muito hoje em dia também, né? De outras formas. Já não é mais a reforma, né, de Eduardo VIII, né? Não, desculpa, minto, Henrique VIII. Não é mais a reforma de Henrique VIII na Inglaterra, mas existem outros grupos diversos, né? Que também alguns proveram da Inglaterra, né? Alguns porque nem na maçonaria, que acabam usando do Estado para se retroalimentar os seus outros objetivos, né? Não, a corrupção, hoje se fala muito de corrupção, mas a corrupção ela não é só, vamos dizer assim, toda corrupção é ruim, lógico, o próprio nome já diz, mas a corrupção não é só o cara que quer roubar para ter o dinheiro para alguma coisa, seja lá o que, para pessoalmente. A corrupção, no caso, utilizando a política, é muito mais no sentido de favorecer projetos de poder, né? Favorecer projetos de poder totalmente escusos, né? Então é complicado, é muito complicado. Então, pessoal, fica essa dica desses dois livros, né? O de Hilary Belloc, O Estado Servil. Vai estar falando muito das condições, principalmente da Inglaterra, mas acaba passando para os outros locais da Europa, que
não eram muito diferentes, né, de como funcionava os senhores feudais, as coroas e a próprio cidadão comum simples e o clero, né, essa relação, e o esboço da sanidade do Sr. Chesterton, que vai estar falando sobre a proposta da doutrina do distributismo, né? Nesse mundo, né, as coisas nunca serão perfeitas, minha gente. Infelizmente, tem se vendido muito essa ideia, né? O pecado é o problema do ser humano. Nós cristãos acreditamos nisso. E se pelo menos nós cristãos acreditarmos realmente nisso, que é o que parece que não está acontecendo, e eu digo por experiência própria, já fui muito tempo cristão batizado católico e renegando muitas coisas que a igreja falava, achando que outras pessoas eram muito mais inteligentes, né? Infelizmente eu via algumas pessoas usando a igreja para fins errados, né, de uma forma errada, ou até mesmo de uma espiritualidade meio estranha, e eu acabei confundindo essas pessoas com o que a igreja ensinava. Eu não conhecia o que a igreja ensinava, eu vim conhecer há poucos anos, né, o que a igreja ensinava. Lógico, tem que estudar uma vida inteira porque existem tantas outras coisas, né? Mas, vamos dizer assim, o básico que a igreja ensina foi aprender muito depois, né? E aí eu aprendi também a respeitar, né? A entender um pouco mais as coisas. Mas, finalizando, que seja proveitoso a quem vê isso daí, para quem trabalha de alguma forma nas questões públicas, né? E para quem também quer trabalhar na política, né? E, gente, a gente tem que aprender a ser mais humilde, vamos dizer assim, a distribuir as ações, né? A distribuir as possibilidades, não no sentido que o governo tem que ir lá e pôr dinheiro em algum lugar para as coisas funcionar. Não é preciso fazer sempre assim, né? Uma das doutrinas da igreja é o princípio de subsidiariedade. O governo, uma pessoa maior, ela só vai fazer alguma coisa quando as famílias não estão podendo fazer nada, quando as outras entidades sociais, os outros organismos sociais não estão conseguindo ajudar as famílias. Então, até chegar no Estado, o governo é a última instância que vai começar a pôr as mãos nas coisas. Ele vai ajudar na ordem, na composição das leis, nas garantias, vamos dizer assim, nas garantias dos nossos convívios social, né, para a gente não sair se matando por aí. Mas é a comunidade, são as comunidades, né, que precisam ser, vamos dizer assim, vulgarmente falando, favorecidas, não atrapalhadas, né, incentivadas. Essas ações devem ser incentivadas nas comunidades, porque a partir desta distribuição da comunidade nela mesma é que melhor iremos distribuir as coisas, né? Se falando de economia, neste caso aqui, tá? E também aos cristãos, principalmente aos católicos, vamos começar a prestar atenção no que acontece por aí, que estão surrupiando a nossa fé aos poucos, surrupiando a cultura cristã, né? O que a igreja formou durante os séculos para auxiliar com essa cultura a levar o evangelho de diversas formas às pessoas, né? Está sendo surrupiado e transformado em outra coisa debaixo dos nossos narizes e não estamos vendo. Beleza? Um abraço para todo mundo, espero que tenha auxiliado de alguma forma. Tchau, tchau.